Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os hiperboloides de duas folhas. Conforme a gente já tinha comentado no vídeo anterior, aqui vão aparecer dois sinais negativos acompanhando as variáveis. É assim que a gente vai fazer a diferenciação entre um hiperboloide de uma folha e o de duas folhas. Quando ele tem eixo central no z, a gente percebe que a equação dele tem o positivo acompanhando o z ao quadrado. Então, ele está aí em pé. Quando a gente tem o eixo central dele como sendo o eixo x, o positivo fica acompanhando o x ao quadrado. E, analogamente, quando o positivo está no y, o eixo central dele é o eixo y. A própria imagem dele, né, já justifica o nome. A gente percebe que ele tem dois pedaços, né, como se a gente tivesse pegado as hipérboles e tivesse girado elas em torno de um eixo, né? Então, só para não confundir, em vez de memorizar que é o que tem sinal positivo ou sinal negativo, memoriza que o eixo central é aquele indicado pelo coeficiente de sinal diferente na equação reduzida da superfície. Novamente, considerando A, B e C constantes positivas e colocando no GeoGebra a equação menos x ao quadrado sobre A2, menos y ao quadrado sobre B2, mais e ao quadrado sobre C2 igual a 1, obtemos, como já era esperado, um hiperboloide de duas folhas com eixo central em Z. Então, lembramos que aqui no GeoGebra, o eixo vermelho é o nosso eixo x. E considerando a interseção de planos de equação x é igual a k com hiperboloide de duas folhas, obtemos hipérboles, sempre. Analogamente, considerando o eixo verde como sendo o eixo y, a interseção do hiperboloide de duas folhas com planos de equação y é igual a k sempre dará hipérboles. Agora, considerando interseções do hiperboloide de duas folhas com planos de equação z igual a k, obtemos elipses, um ponto, um conjunto vazio, um ponto ou elipses. Aí a Jane colocou exatamente no momento em que tem um pontinho em cima, né, da folha inferior. A mesma coisa, aparece um único pontinho ali na folha superior. Jane, agora vamos considerar uma pequena mudança nessa equação. Vamos trocar os sinais, de forma que o eixo central seja o eixo x. Então, o nosso hiperboloide de duas folhas, ele deitou, né? Analogamente, se a gente coloca agora o sinal positivo no y, a gente obtém ele deitado também, porém agora com eixo central no eixo y, que é verde. Seguindo o mesmo raciocínio, vamos fazer um esboço de um hiperboloide de duas folhas, neste exemplo, centrado no eixo Z, através dos cortes pelos eixos coordenados. No primeiro caso, vamos considerar os cortes pelo plano YZ. Então, tomamos x igual a zero na equação, obtemos essa hipérbole que está esboçada de vermelho, que é uma hipérbole no plano YZ. Depois, consideramos y igual a zero e também obtemos que o corte no plano XD é essa hipérbole esboçada de verde. E, por fim, considerando z igual a zero, obtemos menos x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Opa! Soma de números negativos é igual a 1? Isso aqui dá um conjunto vazio. Intuitivamente, já tínhamos observado que o nosso hiperboloide de duas folhas não intersectava o plano XY. E agora, algebricamente, obtivemos a mesma conclusão. Para continuar a nossa construção, vamos continuar os cortes do hiperboloide de duas folhas por planos de equação z igual a k. Então, substituindo z igual a k na equação, obtemos x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a k ao quadrado sobre c ao quadrado menos 1. Daqui, observamos que o primeiro membro é uma soma de números maiores ou iguais a zero.
Então, K ao quadrado sobre C ao quadrado menos 1 também deve ser maior ou igual a zero. Olhando para essa equação, após tirar o MMC, a gente obtém que k ao quadrado é maior ou igual a c ao quadrado. E daí, tirando as raízes em ambos os lados, a gente tem que o módulo de k é maior ou igual ao módulo de c. Portanto, a gente obtém que o k é maior que c, ou o k é menor que menos c, ou o módulo de k tem que ser igual a c. Lembrando que o c é positivo, aqui fica igual a c. Então, a gente obtém que o K ele é maior que C, ou ele é menor que menos C, ou a gente tem que o módulo de K é igual a C. Da primeira parte, a gente obtém a equação de uma elipse. Já quando o módulo de K é igual a C, a gente obtém x igual a y igual a zero. Isso significa que o hiperboloide de duas folhas vai interceptar o eixo z em dois pontos. Então, neste caso, a gente obtém aqueles pontinhos, né, que apareceram no GeoGebra. Então, o hiperboloide de duas folhas intercepta o eixo z em 0, 0 e c, ou 0, 0 e menos c. Então, unificando todos esses cortes que a gente fez, a Jane já está traçando aí em vermelho, no plano YZ, as hipérboles. Agora, em verde, no plano XZ, a gente tem outras hipérboles. Finalmente, no plano XY, a gente tem as elipses, ou os pontinhos ou o conjunto vazio. E está aí o nosso hiperboloide de duas folhas com eixo central em Z. Então, recordando algumas observações que já fizemos à medida que manipulamos lá no GeoGebra, é que quando temos um hiperboloide de duas folhas centrado no eixo Z, os cortes por plano Z igual a K ou serão elipses, ou um ponto, ou um conjunto vazio. Os cortes por planos x igual a k e y igual a k serão hipérboles. O hiperboloide de duas folhas, ele é simétrico em relação aos planos coordenados, aos eixos coordenados e à origem. E nesse caso, como o eixo central é o z, nós dizemos que z é o eixo de simetria principal. Neste exemplo, nós temos uma equação que está igual a 1, sempre fiquem atentos e atentas a isso, e do lado esquerdo, a gente tem os quadrados, sendo que há dois sinais negativos e um positivo. A gente, então, já percebe que isso é um hiperboloide de duas folhas. Agora, a gente tem que escrever a equação reduzida. Isso vai ser menos x ao quadrado mais y quadrado sobre 1/4 menos z ao quadrado sobre 1/9 igual a 1. Analisando aqui, quando x igual a zero, a gente fica com y quadrado sobre 1/4 menos z ao quadrado sobre 1/9 igual a 1, que é uma hipérbole com eixo focal no eixo y. Quando z igual a zero, a gente obtém menos x ao quadrado mais y quadrado sobre 1/4 igual a 1, que também é uma hipérbole com eixo focal em y. E, finalmente, quando y igual a zero, a gente obtém menos x quadrado menos z ao quadrado sobre 1/9 igual a 1. Desse lado esquerdo aqui, ó, a gente tem algo que é menor ou igual a zero. E do lado direito é algo estritamente maior que zero. Então, a solução disso é vazio. Então, no corte y igual a zero, a gente não obtém nada, que é exatamente, olha, esse hiperboloide, ele tem eixo central no y. Então, é exatamente aquela parte que não tem nada no hiperboloide de duas folhas.
Então, vamos analisar os cortes quando y é igual a k, sendo que k é diferente de zero. Aí a equação fica x² mais z² sobre 1/9 igual a k² sobre 1/4 menos 1, que é a mesma coisa que 4k² menos 1. Então, a gente tem algumas situações dependendo do valor de k. Então, se 4k² menos 1 for menor que zero, a gente obtém nada também. Agora, se 4k² menos 1 for igual a zero, a gente sabe que isso vai dar x e z igual a zero. Só vamos ver para qual valor de k isso acontece. É quando k é igual a mais ou menos meio, fazendo essas continhas. Então, os pontos que a gente obtém aqui são zero, mais ou menos meio e zero, que são exatamente os vértices das folhas, né, do hiperboloide de duas folhas. O último caso a considerar é quando k² menos 1 é maior que zero, ou seja, 4k² é maior que 1, isso significa que k² é maior que 1/4, ou seja, a gente tem o k maior que meio ou o k menor que menos meio. Estou resolvendo essa inequação quadrática. É exatamente onde vão aparecer as elipses, né? É quando essa equação a gente vai ter elipses, basta dividir por 4k² menos 1 para saber quais elipses exatamente vão aparecer. As equações dessas elipses serão x² sobre 4k² menos 1 mais z² sobre 4k² menos 1 dividido por 9 igual a 1. Então, agora vamos unificar todos esses cortes no R3. A gente tem ali em vermelho, no plano YZ, a hipérbole. Os vértices ali são menos meio e meio. Agora também, em azul, a gente tem no plano XZ as elipses. Então, conforme a gente já tinha verificado algebricamente, para cada corte y igual a k, se o k for menor que menos meio, a gente tem aquela elipse ali, do lado esquerdo. Se a gente faz k maior do que meio, a gente também tem essas elipses ali do lado direito. A gente tem representados os dois pontinhos ali, que são os vértices das folhas, e entre menos meio e meio, a gente tem o conjunto vazio, né? Finalmente, se a gente faz os cortes z igual a zero ou z igual a k, para qualquer k, a gente obtém essas hipérboles representadas em verde.